A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Espero que ricas bênçãos do Senhor possam ter te alcançado nesse dia, né? Você acordou, levantou, fez os seus afazeres, agradeceu a Deus e mais uma vez estamos aqui, né, para agradecer pela vida, pelos livramentos. E vamos falar hoje a respeito de sorte restaurada, né? Sabemos que precisamos estar com Deus para que as coisas venham a acontecer, a fluir na nossa vida. O livro que iremos ler hoje é em Salmo 126, versículo 4, que vai falar a respeito da restauração e iremos entender, né, o que é uma sorte restaurada na vida daquele que segue e que serve o Senhor Jesus. Então vamos lá para a leitura. Salmo 126, capítulo 4, diz assim: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torres de Negueb. Para entendermos as torres de Negueb, para entender o que significa Negueb, Negueb é a região desértica ao sul de Hebron, a sudoeste do Mar Morto. O Negueb é citado na Bíblia desde o livro de Gênesis, e o livro dos Salmos, por exemplo, também fala das famosas torres de Negueb. O significado de Negueb muitas vezes é traduzido como sul, com o objetivo de fazer referência à sua região geográfica, mas em hebraico Negueb significa seco. E como é que é a região do Negueb? A região de Negueb cobre uma área de aproximadamente 7.250 km² ao sul de Judá. Então, uma área extensa, né? 7.250 km² ao sul de Judá. No geral, esse território não é montanhoso, né? Como foi dito, Negueb é um terreno desértico. O volume de chuvas naquela região é muito baixo, por isso não é um lugar indicado para o cultivo de lavouras, né? O Negueb na Bíblia. O Negueb aparece na Bíblia com certo destaque durante a jornada de Abraão, né? O escritor de Gênesis diz que Abraão saiu de Betel e seguiu para o Negueb até que depois acabou descendo para o Egito. Está lá em Gênesis 12. Mais tarde, Abraão novamente retornou ao Negueb, Gênesis 13. Parte importante da vida de Abraão ocorreu naquela região, ou seja, como parte de sua jornada para outro destino, ou seja, como residência por um tempo. As torres de Negueb, que foi o que a gente viu aqui no Salmo, que restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torres do Negueb, né? Como já foi explicado, durante as estações de chuvas haviam torrentes que corriam pelo Negueb. Um dos salmos de romagem, o Salmo 123, faz o uso exatamente dessas torres, né, como figura de bênção restauradora de Deus. E aí a gente vai entender o porquê, né, o salmista fez essa comparação. Então a gente percebe aqui que o salmista pediu para que o Senhor restaure a sorte do seu povo, né? Essa preocupação. O nosso Deus é reconhecido nas Escrituras como um Deus de restauração. Você que tem a experiência, né, com Deus, você sabe o quanto é importante, o quanto é gratificante estarmos buscando a Deus, estarmos orando ao Senhor Jesus Cristo, e daí então vem a nossa restauração, vem a nossa petição atendida. Então, a palavra a palavra sorte em hebraico é reconhecida como mazal, que significa uma gota do alto, que demonstra que a nossa sorte vem do alto. Então, todas as coisas que vêm para benefício do homem, que vêm para abençoar o homem, vêm do alto. Não vem de ninguém a não ser de Deus. Como dá na descrição aí do nosso vídeo, uma gota de ajuda do alto, vinda de Deus, por menor que seja, é suficiente para mudar o rumo de uma vida e a vida de alguém. Assim é a sorte do crente. Assim é a sua sorte, né? Não é algo aleatório, mas sim a intervenção divina em benefício do seu povo. Então, o crente é ligado no Senhor Jesus Cristo, o crente que está percebendo, né, o Senhor que ele serve, que tem convicção daquele Deus que ele serve, ele nunca será desamparado.
ele nunca será forçado a desistir, porque ele tem um Deus que cuida, que é fiel. Então a sorte do crente não é algo aleatório. A sorte do crente vem do alto, que é o Senhor Jesus Cristo. O nosso primeiro tópico aqui é: o Senhor é o Deus da restauração, né? Quantas pessoas não tiveram a sua sorte restaurada quando se aproximaram de Deus? Quantas pessoas não tiveram as suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus Cristo a partir do momento que disseram sim para Ele? A partir do momento em que entregaram corpo, alma e espírito, né? Que confiaram e confiam em Deus. Quantos nesse exato momento não têm a sua vida restaurada pelo Todo-Poderoso? As Escrituras mostram que o Senhor sempre está pronto para restaurar tanto a vida individual das pessoas como toda a nação. O Senhor sempre está pronto. Em Jó 42, 10 e 17, o Senhor restaurou a sorte de Jó, como a gente sabe, né? E o seu último estado veio a ser melhor do que o primeiro. Lembramos que Jó, antes de passar por aquela provação, ele tinha uma vida abençoada, uma vida próspera. Após essa tribulação que ele passou, né? Essa luta, Deus restituiu ele 2 vezes mais. Então foi bem melhor a vida dele depois da restauração do que da primeira vez que ele tinha. Então o Senhor é um Deus todo-poderoso e soberano que pode nos ajudar. Mas para que isso possa acontecer, sempre digo e reflito, você tem que se chegar a Deus para que Ele possa falar com você. E aí a gente vê lá, Jeremias 52, 31, o Senhor restaurou a sorte de Joaquim, rei de Judá, e moveu o coração do rei da Babilônia para tirar do cálice para um lugar de honra à mesa do rei. Irmãos, eu sempre falo, e não me envergonho de dizer, e com toda convicção, vale a pena servir ao Senhor. Passa luta? Sim. Passa aprovações? Sim. Mas vale a pena servir ao Senhor. Por quê? Porque você está com o vencedor. Você está com o Criador de tudo. Quem está com Deus não perde. Passamos aflições porque na Bíblia já está descrevendo que no mundo iremos passar por aflições. Mas Deus Todo-Poderoso está conosco para nos abençoar e nos guardando. Então a gente passa pela prova dando glórias ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E aí, continuando aqui, em Lucas 6 e 10, o Senhor Jesus lhe restaurou a mão de um homem dizendo: estenda a mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Desde o início aqui em que estamos conversando sobre restauração, tem uma parte muito importante que está lá em obediência. Deus tem os seus meios, tem as suas maneiras de trabalhar em diferentes áreas da vida do ser humano, tem diferentes maneiras de restaurar a vida do ser humano. Mas tem um detalhe, tudo isso existe uma obediência, né? Tem que ter essa palavra, e além de ser a palavra, tem que ser aplicada na nossa vida diária. Obedecer. Porque é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. Então, quando você teme o Senhor, você já tem um princípio da sabedoria. E temendo o Senhor, você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo. E ouvindo a voz do Espírito Santo, você acaba aqui indo para o lugar certo, caminhando certo, porque o Senhor não nos desampara. Em Lucas ainda, continua em Lucas 4,18, o próprio Jesus cita uma profecia de Isaías falando de sua obra restauradora. E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então o Senhor aqui, no qual Lucas estava dizendo, citando acerca do profeta Isaías, que ele foi chamado pelo Espírito do Senhor, porque o Espírito Santo estava sobre ele, para que ele pudesse, através dele, o Espírito Santo fazer a obra restauradora do Senhor Jesus Cristo. E restaurava, né, a libertação dos cativos, almas presas pelas garras de Satanás, a restauração de cegos, pessoas que não podiam ver fisicamente, o Senhor lá os curou através disso, e pôr em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas não estão oprimidas, presas em uma prisão
sem grades, mais presas, oprimidas, amarradas com sua vida, não conseguem ir para um lado nem para o outro, não conseguem adorar a Deus, não conseguem desprender pela essa opressão. E Jesus Cristo veio para isso, para libertar o que se havia perdido, né, para resgatar. Então, cabe a mim, cabe a você, né, buscar a interpretação da palavra de Deus e levar as pessoas oprimidas que necessitam de salvação, que necessitam de mudanças nas suas vidas. Segundo, o Senhor faz promessas de restauração. O Senhor faz muitas promessas de restauração ao longo das Escrituras, né? Isaías 49, 8, e em Jeremias 30, 17, o Senhor prometeu restaurar a saúde do seu povo, dizendo assim: porque restaurei a sua saúde e curarei a sua ferida. Então a palavra de Deus, ela é simples, a palavra de Deus, ela é bem clara, e ela nos diz, né? Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. Então, irmãos, não tem como não estar com Deus e não ser abençoado. Não tem como não buscar a Deus e não encontrá-lo. Todas as vezes que você dobrar o seu joelho, todas as vezes que você procurar ao Senhor Jesus, tenha certeza que você irá encontrá-lo. Você irá ouvir a sua voz. Tudo isso através da fé em Deus. E aí, vamos prosseguindo aqui. Em Jeremias 46, 27, né, a gente falou que promete restaurar a sorte do seu povo, dizendo: não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará a ficar e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá a quem atemorize. Então, além de encontrarmos o Senhor Jesus Cristo, encontramos paz, porque Ele, além de curar, além de restaurar nossa paz, além de estabelecer estabilidade para nós, Ele não deixa com que ninguém nos atemorize, porque temos ao Senhor, porque encontramos ao Senhor Jesus. E isso é muito importante, a vida de cristão. Conhecer a Jesus, ter Jesus Cristo na sua vida, ter o Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí a gente chega aqui em Atos 3 e 21, o apóstolo Pedro traz a memória a seu irmão no dia de Pentecostes. E aí as promessas dizendo assim: a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de Deus, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Então significa que tudo que o Senhor Jesus Cristo falou, Ele cumpre. Tudo que saiu da boca de Deus, Ele cumpre. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela liberta. E a própria palavra diz: passará os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Então, se existe algo que Deus prometeu na sua vida, pode ter certeza, vai se cumprir. Só que existe aquela questão de tempo, né? Nós, seres humanos, as coisas de Deus não acontecem no tempo humano, porque para Deus não existe tempo, para Deus não existe limite, é no tempo dele. Então, o que há de nos chegarmos até aquilo que Ele nos prometeu, o que existe é uma preparação. Você está sendo preparado, moldado para receber aquilo que Deus quer dar para você. E continuamos aqui em Salmos 14, 7, o salmista já nela a restauração plena paz de Israel, dizendo assim: ó, quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Então a gente percebe que quando as coisas estão com o Senhor Jesus Cristo, é alegria, né? O processo para chegar até lá é doloroso, né? Mas o Senhor restaura a nossa sorte, mas o Senhor restaura a nossa vida. Não tem como eu já falei, não tem como você não se chegar a Deus e não encontrá-lo. Você não procurar Deus e não encontrá-lo ali, ouvir a sua voz. Então, irmãos, é muito importante que tenhamos esse contato com Deus. É muito importante que tenhamos, né, essa percepção da vida, do Espírito Santo nos orientando, porque Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer que tenhamos uma vida em abundância. E quando eu falo de vida em abundância, não estou falando a respeito, é vida financeira,
Vida financeira é a consequência das suas bênçãos espirituais alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então tudo se completa, né? Quando estamos com o Senhor Jesus Cristo, quando recebemos algo da parte do Senhor Jesus Cristo, ela vem completa. Então ela beneficia, né? Tanto a pessoa abençoada quanto as pessoas que estão à sua volta. Então ela vem completa. Então o Senhor quer restaurar a nossa sorte. Talvez passamos por algum problema, alguma tribulação, algo que para nós seja impossível de resolver, né? Seja impossível até de recuperar. Mas entregamos na mão do Senhor, oramos com fé e temos que trabalhar para que aquilo aconteça, né? Não devemos ficar de braços cruzados também, né? Porque a fé sem a obra ela é morta. Então você tem que ter fé, entregar ao Senhor e trabalhar para que as coisas vão acontecer. Porque a palavra de Deus fala, esforça-te, tenha bom ânimo e Ele vai te ajudar. E é o que temos que fazer, né? Entregamos na mão de Deus, vamos à luta, vamos trabalhar porque Ele é a nossa força, porque Ele é a nossa fortaleza. Portanto, o salmista já anelava a restauração plena de Israel, né? Lemos aqui, quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel encherá de alegria. Então, servir a Deus, irmãos, é muito gratificante. Servir a Deus é um privilégio. E a Bíblia já diz isso. O Senhor nos escolheu mesmo antes da gente estar sendo gerado, né? Mesmo antes da gente ser um embrião, o Senhor já tinha determinado em seu livro da vida como seria a nossa vida ao longo, né, dessa etapa. E tenha certeza, se você conhece a Deus, se Deus te escolheu e de repente você se vê ali, né, no centro da vontade de Deus, tenha certeza que Ele vai cuidar de você. Você tem que estar no centro da vontade dEle, você tem que estar buscando cada vez mais a Ele, né, entregando a sua vida, confiando plenamente em Deus. Um exemplo que eu gosto de citar é sempre a reação de um pai para um filho. Quem tem filho pequeno, eu tenho uma menina pequena de 5 anos, e os nossos filhos, eles confiam em nós. Se eles subirem em cima de algo, ou de um sofá, de um muro, algo mais, eles vão pular, né? Eles estão ali, eles pegam, pai, me pega, né? E de repente eles pulam e não tá dizendo, eu vou pular, e não pulam com dúvida, não. Eles pulam na certeza de que o pai está ali para pegar. E realmente acontece, o filho pula e você está ali e você pega. Da mesma forma é nós com Deus, né? Nós temos que ter essa confiança, é isso que Ele quer de nós, né? Que tenhamos confiança nele, porque já dependemos dele para tudo. O ar que respiramos vem de Deus, então precisamos dele para isso, né? Então Deus é o dono da vida, então temos que confiar plenamente e viver um dia de cada vez. Claro que muitas coisas acontecem ao longo do dia a dia ou das situações da nossa vida que entra dia e sair a gente fica naquela ansiedade para que se resolva. Só que o dia de amanhã ainda não aconteceu, né? O que estamos vivendo é o hoje, é o aqui, é o agora. Então é esse agora que devemos aproveitar, que devemos viver, né? Porque o próximo dia é o Senhor que vai cuidar. Só Ele sabe o que vai acontecer. Então, na sua vida. E para concluir aqui a nossa live, quero deixar essa frase para você. O nosso Deus é o Deus da restauração. Nas Escrituras, Ele promete que nos restaura por completo. Ele restaura as terras aos exilados, a saúde aos enfermos e a própria vida aos mortos. Ele restaura todas as coisas. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus todo-poderoso que pode te livrar, que pode te salvar, que pode restaurar a sua sorte, que pode restaurar a sua vida. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente, poderosamente. Espero que a palavra de Deus, né, confio plenamente. E eu quero fazer uma oração por toda a sua família nesse momento, né? Que Deus possa, de uma forma maravilhosa, nos restaurar a cada dia e nos dar a força devida, a coragem devida para que possamos enfrentar as lutas diárias. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento sou grato a Ti por proporcionar esse momento todo especial.
Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está vendo ou que ainda vai ver este vídeo, Senhor, de uma forma tremenda, impactar, Pai. Que o Senhor venha abrir caminhos para aquelas pessoas que possam, que venha restaurar, Pai, sonhos, que venha restaurar a esperança, Pai, que venha restaurar a força, Pai, para que possam alcançar e enxergar o objetivo naquilo que o Senhor quer, Pai. E eu creio que o Teu nome será e é glorificado na vida de cada pessoa. Dê a nós uma noite de paz, uma noite de tranquilidade para todas as nossas famílias, ó Pai. Fica conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Aleluia. Meus amados irmãos, que Deus venha abençoar a sua vida, né? Fique em paz, fique tranquilo e lembre-se, Deus restaura a sua sorte.